Olá galera, tudo bem? Eu sou Choco Oliveira e sou músico e professor de música, violonista e contrabaixista, né? E atuo em Porto Alegre, né? Com um projeto que é a Escola EX, Escola de Música, que significa exemplo, né? E exemplo porque é a única escola de música no Brasil que é direcionada ao samba. Então esse projeto em Porto Alegre eu faço, é um projeto social voltado a pessoas de baixa renda, mas é um estudo direcionado ao samba. De tanto meus alunos me questionarem, amigos e músicos também, colegas, sobre alguns detalhes, alguns temas, resolvi abrir esse canal aqui para estar tirando alguma dúvida, postando teorias, dando alguma barbada, né? E a gente vai fazer isso aí. O negócio vai ser meio basicão, assim, meio sem muita tecnologia inicial, mas aos poucos a gente vai melhorando. Hoje, nesse nosso primeiro bate-papo, nós vamos falar sobre montagem de escala. E para a gente começar falando sobre esse assunto, é bom a gente lembrar da ordem natural dos sons, que todo mundo conhece, né? Que seriam a ordem das notas que a gente conhece desde pequeno. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, né? A gente falando isso, a gente já está recitando uma escala, né? Bom, para começar, vou mostrar para vocês aqui a escala modelo, que seria, né? E o modelo seria esse que eu citei. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Para quem já toca, que já vive no meio da música, para cada nota existe uma letra equivalente, né? Que vai ser simbolizada. E sendo simbolizada, esse símbolo é chamado de cifra. Quando a gente lida com música, então que a gente vai pegar uma música na internet, vai pegar uma revista de música, elas não vão vir normalmente com as notas escritas. Na partitura, normalmente, tem que ser com a nota escrita, né? Mas como a gente vai fazer algo mais prático para nos ajudar no dia a dia, é bom a gente saber e nós vamos lidar muito com cifra, né? O que eu indico? Para a nota Dó, a letra C é o símbolo da nota. Então, cada uma vai ter a sua respectiva letra representativa. Para Ré é o D, para Mi e assim vai. O que eu indico como dica para gravar melhor isso aí mais rápido para quem não é acostumado? Pega como base a nota Lá. E a nota Lá, tu usa a letra A, a primeira do alfabeto. Então como é que fica? Segue a ordem alfabética depois e também segue a ordem natural das notas musicais. O A é o Lá, o Si é o B, o Dó é o C, o Ré é o D e assim vai. Então A é o Lá. Próxima nota, depois do Lá, Lá, Si. Si é o B. Beleza? Essa é a primeira dica. Outra coisa, essa escala que eu mostrei para vocês, aqui eu já vou mostrar direto com as letras simbolizando, a gente chama de escala modelo, a escala de Dó, porque tem um detalhe nela. Tem um símbolo que a gente usa muito hoje, que é a hashtag, o joguinho da velha. O nome daquele símbolo na música ele é o sustenido. E existe também o bemol, que seria quando a gente eleva uma nota meio tom. Errei. Quando a gente baixa uma nota meio tom e a hashtag o sustenido quando a gente eleva meio tom. A gente não vai falar nisso agora, podem ficar tranquilos que eu vou explanar legal isso aí. Bom, o que eu quero dizer com isso? A escala de Dó, a escala modelo, a gente pode comparar com o piano. O piano ele tem teclas brancas e pretas. Esses símbolos que eu falei para vocês, o bemol e o sustenido, o que eles são? Eles seriam as teclas pretas e a gente chama de acidentes. E a escala de Dó, que é onde a gente vai começar o nosso estudo, ele não tem acidentes. Seriam a gente tocar no piano só nas teclas brancas. Beleza? E assim a gente vai. Outra coisa, não esquecendo nunca, escala modelo, tá? E o que eu vou dizer para vocês? Gravem isso. Algumas regras eu vou ir passando, vocês gravem,
que a gente vai usando e depois vai ser muito importante. A gente tem as notas aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, né? C, D, cada uma simbolizada. Primeira nota aqui, Dó. Entre a nota Mi e Fá e entre o Si e o Dó, gravem bem isso, muito importante. A gente não tem um semitom. Ou seja, o que seria? A gente não tem uma tecla preta do piano entre essas duas notas, entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó. Como a nossa aula é de música voltada para instrumento, eu vou estar explicando numa aula posterior no instrumento como isso funciona. Mas vamos, como a gente vai falar de teoria hoje de escalas, vamos ter como ideia o piano, que o piano todo mundo conhece. Tem as teclinhas pretas e as brancas. Entre o Mi e o Fá, e entre o Si e o Dó, não tem tecla preta, não tem acidente. Então não tem a hashtag e também não tem o bemol. Não tem o sustenido, porque a partir de agora a gente não vai chamar mais de hashtag, de jogo da velha. Não tem o sustenido e nem o bemol. Beleza? Quando a gente tem a nossa escala, a gente vai começar a dar uma analisadinha nela, né? A gente tem o Dó, o Ré, o Mi, o Fá e assim por diante as notas musicais. Essas notas a gente vai ordenar elas, onde a gente vai chamar o Dó de primeiro e a gente vai chamá-las de graus. Então a gente tem os graus da escala como se fosse uma escada, subindo uma escada. Primeiro grau, segundo grau, né? Escada, claro que são degraus, né? Degraus. Mas a gente vai simbolizar como graus aqui. E o primeiro grau, ele tem um nome, que a gente chama de tônica. Para quem já está um pouquinho à frente, quando a gente fala em tônica, e primeiro grau é o grau que dá o nome à escala e também ele dá o tom que a gente vai tocar alguma música. Nesse caso aqui a escala é de Dó, a tônica é Dó, o primeiro grau é Dó, segundo grau Ré, terceiro grau Mi, e assim a gente vai, né? Os graus. Não esquecendo que entre o terceiro e o quarto grau, Mi e Fá, não tem semitom, não tem a teclinha preta do piano. Isso vai ser muito importante. E entre o Si e o Dó. Beleza? Vamos ao próximo passo? Próximo passo. A gente analisando a escala, como eu falei para vocês, tem tom e semitom, né? Tem teclinha preta e não tem. Então a gente pega e vai simbolizar desse jeito. Onde eu botei um T aqui, a gente vai chamar de tom, e onde eu botei ST, a gente vai chamar de semitom. O que seria isso? Onde tem o ST, seria onde não tem a teclinha preta no piano, a gente vai dizer que ali é um semitom. E onde tem uma tecla preta, que seria entre o Dó e o Ré, entre o Ré e o Mi, a gente vai dizer que tem um tom. O que seria um tom, então? Seria tu pular duas teclas no piano, seria tu ter dois semitons. Então a gente grava assim, ó. Onde não está naquela regra, tem um tom inteiro, porque tem duas teclas, né? Tem Dó, e a outra tecla que é a preta, que seria um Dó sustenido, né? Com símbolo sustenido, e o Ré. Nós temos entre essas duas notas um tom. Mas a dica que eu dou, para ficar mais prático, é isso aí. Entre o Mi e o Fá, e entre o Si e o Dó a gente tem um semitom. Entre o Dó e o Ré nós temos um tom. Entre o Ré e o Mi nós temos um tom. Entre o Mi e o Fá nós temos um semitom, meio tomzinho, que daí não tem o espaço para ter aquela tecla no meio. E assim a gente segue. Beleza? Com isso aqui a gente monta a escala de Dó. Se a gente chegar num piano e vocês vão ver que tem uma sequência sempre de duas teclas pretas e três. Depois, antes dessas duas teclas pretas, a primeira é o Dó. Então tu vai ter o Dó sustenido, o Ré, e depois quando chegar entre o Mi e o Fá, serão duas teclas brancas, e assim a gente vai. Bom, resumindo, por enquanto é isso. Vamos ao próximo passo. Depois que a gente já decorou a escala de Dó,
próximo passo que a gente tem é montar uma próxima escala. E como que a gente vai montar a próxima escala? Na escala de Dó a gente tem a tônica, né, que é o primeiro grau, e a próxima escala que vai aparecer e onde a gente vai começar a analisar são as escalas que têm notas sustenidas. E a gente vai ver como é que aparecem esses sustenidos. Então, temos a escala de Dó, com seu tom, tom, semitom entre terceiro e quarto e assim vai, né? A primeira escala que vai aparecer algum acidente, que seria o sustenido, é do quinto grau de Dó. Que é o quinto grau de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então a escala primeira que vai ter um acidente, porque se ela não tiver acidente, a sonoridade dela vai ficar igual a de Dó. Então ela tem que ter uma diferença. E a diferença vai ser alguma nota alterada. A gente vai pegar a quinta nota de Dó, que é o Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, simbolizada pela letra G, e vamos montar essa escala baseada na escala de Dó, que aí nós vamos ver qual das notas se alterou ali, e como é a primeira escala que vai ter a primeira alteração, a gente já vai ter essa ideia montando a próxima escala. Legal? Vamos para o próximo passo. Temos a escala de Dó, montada aqui em cima. A gente sabe que a primeira escala que vai ter uma alteração é a escala de Sol, que é o quinto grau da escala de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí nós temos o Sol aqui. Primeira coisa que eu indico, quando a gente não entende muito, vai montar uma escala, escreve toda a escala. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Mesmo sem saber quais as alterações que ela vai ter, para depois a gente começar a fazer as análises. O que seriam fazer as análises? A escala de Dó ela é modelo. Então tem o primeiro grau e o segundo grau. O que diz para nós? Entre o primeiro e o segundo grau tem que ter um tom. Ou seja, tem que ter uma tecla preta do piano entre as duas. Se não tiver preta, vai ter que ter duas teclas do mesmo jeito, que seriam dois semitons, né? Que seria esse espaço entre o Mi e o Fá. Beleza? Então a gente começa a copiar isso aí. A gente pega a escala de Sol, que a gente achou que a primeira escala vai ser a quinta de Dó. Para quem já está um pouquinho mais à frente na música, eu estou falando do ciclo das quintas, tá? Quem nunca ouviu falar sobre isso, dá uma pesquisadinha. Ciclo das quintas. Então vamos analisar o primeiro para o segundo grau na escala de Dó. Como é que ele funciona? Tem o Dó, teria o Dó sustenido, que seria no piano a tecla preta, e o Ré. Vamos para a escala de Sol, ela vai ter que ter a mesma regra, vai ter que ter um tom. Então esse tom, ó, teria que ter o Sol, a tecla preta e a nota Lá. Certo? Certo. Temos um tom, tá certo. A segunda nota na escala de Sol é Lá. Tá correto. Vamos para a terceira. A gente analisa de novo a escala de Dó. O Ré tem que ter um tom para o Mi. Ré, Ré sustenido, Mi. Entre essas duas no piano também tem a teclinha preta. Então, a gente vai para a escala de Sol e vai analisar se também tem a teclinha preta na escala de Sol. Nós temos o Lá, temos o Lá sustenido e o Si. Bom, agora chegou a regra da escala de Dó, né, que eu disse para vocês gravarem, que aqui é só um semitom, onde não tem a tecla preta no piano. Entre o terceiro e o quarto grau, que Dó, Ré, Mi, Dó é o primeiro, Ré é o segundo, Mi é o terceiro, né? Entre o terceiro e o quarto, a gente tem um semitom. Então a gente está com Sol, Lá, Si. Si para o Dó é a nossa regrinha. Não tem também, ó, é semitom, então tá legal a nossa escala. Seguimos o baile. Vamos analisar o quarto grau para o quinto grau. Pede um tom. Dó para o Ré. Aí a gente já começa a resumir. Se a nota não é entre Si e Dó e não é entre Mi e Fá, ela tem um tom. Se ela é entre as outras,
a gente nem precisa mais analisar, né? Entre as outras é um tom. Entre si e dó, mi e fá é um semitom. Então, ó, a gente analisa lá. Entre o quarto e o quinto tem que ter tom. Entre ré e dó, na escala de sol, ó, tom. Entre o ré e o mi, tom. Entre o sol e o lá, o tom. Entre o lá e o si, tom. Entre o mi e o fá, aí tem um problema. Aqui na escala de dó, está dizendo que entre o lá e o si tem um tom. Para a gente montar a escala de dó, entre o mi e o fá vai ter que ter um tom. Como não tem a tecla preta aqui no meio, nós temos só um semitom, é mi e fá, que são as duas teclas brancas, a gente eleva essa nota no nosso teclado, né? E aí ele vai ficar fá sustenido, que daí a gente vai ter o mi, a tecla do fá e a tecla do fá sustenido. Aí sim nós temos o tom e aí nós temos a escala de dó completa, a escala de sol, aliás, completa. Beleza? Assim nós montamos a primeira. Qual é a dica? Primeiro, achamos a quinta do dó. Beleza. É sol. Como é a primeira escala, ela vai ter um acidente só. E qual é o acidente? Fá sustenido. E aí nós temos a escala de sol agora. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Dicas para quem está começando. Aí que eu digo que a gente começa a dar uma auxiliada a vocês. Na escala de dó, entre o si e dó tem meio tom. Isso tem que ter em todas as escalas. Na escala de sol, entre o sol e a nota anterior, tem que ter meio tom. Se fosse um fá, o fá teria um tom inteiro, né? Então, isso aqui também é uma dica para nós. Qual é a escala? Escala de sol, ela tem um acidente. Qual é? A última nota tem que ficar meio tom da tônica. E é o fá sustenido. A gente, ao invés de ser o fá aqui como é na escala de dó, a gente eleva para fá sustenido aqui. Também já resolveu. Mas é bom ter essa análise de tom, 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 semitom, porque quando a gente for mais à frente falar sobre campo harmônico, vai ser bem interessante. Também tem montagem de acordes, né? Mas essa aula que eu estou dando de escala hoje é para a gente saber montar todas as escalas. Vamos praticar mais uma escalinha? Beleza. A gente viu que a escala de dó não tem nenhum acidente, né? Não tem nenhum sustenido, que é o caso da aula de hoje, que eu estou passando para vocês só as escalas com sustenido. Depois teremos outra com bemóis, né? Seriam os acidentes que descem, né? Descem em relação ao braço do nosso instrumento, em relação à mão do nosso piano, indo para a mão esquerda, né? A próxima escala que vai vir, a gente pega a segunda escala que a gente pegou, que tinha um acidente que é de sol, e a gente pega a quinta dela. Ó, olhem só. Dó, para saber a próxima escala que tem um sustenido, é a quinta de dó, a de sol. Para saber a próxima escala, ela vai ter dois sustenidos, é a quinta do sol agora. Então a primeira é a quinta de dó, que é sol, e a segunda escala é a quinta de sol, que é ré. E o ré vai ter dois sustenidos. Tem aquela nossa ordem do tom, tom, semitom. E tem também a dica que eu dei, que a sétima ela fica sempre meio tom da tônica. Olhem só, o dó, como ele não está naquela regra do mi, do fá, e si e dó, ele está um tom da tônica. O que a gente faz? A gente deixa ele meio tom da tônica. A sétima da oitava aqui, ó, o dó sustenido, ele fica meio tom, a gente achou um. E o outro, qual vai ser o outro? É o acidente que já tem no sol. Na escala anterior que eu mostrei para vocês, o acidente que tinha era o do fá sustenido, quando a gente está na escala de sol. Certo? Corri um pouquinho? Vamos de novo. Temos a escala modelo de dó, né? Temos a regra que entre o mi e o fá a gente tem só um semitom, e entre o si e o dó um semitom. Eu vou achar a primeira escala que tem um acidente. Qual é? Montamos a escala de sol. A gente segue os acidentes, a gente vai ver que entre
todos aqui coincidiu, né? Um tom entre o Dó e o Ré, um tom entre o Ré e o Mi, e assim vai no Sol. E a gente viu que lá entre o sétimo e oitavo grau da escala deveria ter um tom e ter um semitom. A gente elevou. E foi qual nota? O Fá sustenido. O Fá sustenido é o primeiro sustenido que aparece nas escalas. Existe algo que a gente chama em partitura que é a armadura de clave. Isso é claro que a gente vai ver bem à frente. E na armadura de clave o que vai ser escrito? Se tu está tocando em Sol, vai estar um sustenido na linha do Fá, né, dizendo que tem um sustenido ali. Se formos tocar em Ré, são dois. O que que faz? Quando é em Sol, é na linha do Fá. Quando chegar ao tom de Ré, o do Fá já existe, tu faz o sustenido na linha do Fá e depois do Dó sustenido. Tu olhou ali, tem dois sustenidos, a tua partitura vai estar sendo tocada em Ré. Né? Ré maior ou Si menor, relativa, coisa que a gente vai ver depois. Beleza, galera? Vou estar postando mais coisas, depois a gente vai tocar. Hoje a nossa ideiazinha era sobre montagem de escala. Espero que tenha sido satisfatório, os amigos aí que tinham dúvida de como montar a escala. Agora é só a gente seguir a receita de bolo. As duas escalas a gente já tem, né? Dó não tem nenhum acidente, não tem nenhum sustenido. Sol tem um, é Fá sustenido. Ré tem dois, é o Fá sustenido que já era no Sol e o Dó sustenido. O Ré, agora a gente pega a quinta do Ré e vai saber qual é a próxima escala. E isso eu vou deixar para vocês exercitarem. Beleza? Se tiver dúvida, quiserem aulas aqui em Porto Alegre ou saber mais do Projeto EX, a Escola Exemplo, em aulas de samba, entre em contato lá no meu Facebook ou aqui no canal mesmo, Choco Oliveira, Choco com X e K, Choco Oliveira, no Facebook, chama lá e a gente troca essa ideia. Não esquecendo, muito samba e felicidade para todos. Até a próxima.